Deus. Que bom, hein? Pode se assentar, por gentileza. Quero partilhar uma palavra com vocês. Eu amo de todo o meu coração. Amo de todo o meu coração a palavra de Deus. Amo a palavra da fé. Toda a Bíblia é palavra da fé. Toda a Bíblia contém dosagens de fé. Porque na fala de alguém, o caráter sempre é expressado. Por isso que a Bíblia, ela deixa muito clara que Jesus, ele é a expressão exata do caráter do Pai. Eu escutei algo essa semana e me alegrou muito. Vou pregar um pouco sobre isso no domingo. Pergunta para o teu irmão, você sabe por que Jesus veio? Fala para ela, você pode dizer para mim, me dê um motivo pelo menos por que Jesus veio. Fala, interage com a pessoa que está do seu lado, enquanto eu tomo meu chá aqui. Falou para ela por que Jesus veio? Eu tenho certeza que a resposta mais clássica acerca dessa pergunta é: ele veio para nos salvar. Quem disse isso? Levante as mãos. Quem pensou isso? Ele veio para nos salvar. Está correto. Quem pensou alguma coisa diferente? Vamos lá. Quem pensou diferente de ele veio para nos salvar? Por que Jesus veio? Posso perguntar para você, Duda, por que Jesus veio? Para morrer por nós. Quem mais pensou aqui em morrer por nós? Glória a Deus, também está correto. Por que Jesus veio, irmã? Por amor. Sim, excelente. Por que Jesus veio? Vou perguntar desse lado aqui. Eva, por que Jesus veio? Pelos nossos pecados? Ok. Vamos lá. Você, bonitão, por que Jesus veio? Bondade. Alessandra, por que Jesus veio? Nos salvar. Eli, por que Jesus veio? Por amor. Eu sei que essas seriam as nossas respostas, de fato elas são. Mas pouco talvez pensaria na resposta da senhorita Osborne. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio para fazer o Pai ser conhecido. Olha só, eu achei isso fantástico. Porque as nossas respostas poderiam ser diversas. Mas ela disse, ele veio para fazer conhecido o Pai, em primeiro momento. E também ele veio para nos fazer conhecido. Olha que coisa linda. Eu tenho certeza que essa pergunta talvez, acho que ninguém que pensou. Não sei. Mas o propósito dele vir foi para revelar o Pai e para revelar você. Quantos estão comigo? Fala para o teu irmão, é uma noite de fé, meu irmão. E é sobre isso que queremos falar. É sobre isso que queremos aprender. É sobre isso que queremos fluir nessa noite. Até porque, escuta bem, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar. Querido, quando a Bíblia diz que sem fé é impossível, entenda que é o Espírito Santo dizendo, sem fé é impossível. Cara, quando Deus diz que o impossível é impossível, não existe possibilidade de se tornar possível. Quantos estão comigo? Fala para o teu irmão, não tente agradar a Deus sem a fé. É uma palavrinha tão pequena assim ou não? E que a gente às vezes minimiza tanto a fé ou empobrece a fé, trazendo para a nossa realidade ou para o nosso intelecto, que a gente não consegue entrar numa dimensão mais poderosa, de uma fé mais impactante. Diga assim para o teu irmão, existe dois tipos de homens e mulher. Quando eu falar homens, você entende que é plural, então eu vou falar de homem e mulher, ok? Nós aprendemos isso na escola, né? Então, existem dois tipos de homens. Fala para o teu irmão, para a tua irmã. Fala assim para ele, o primeiro, o
que marca. O segundo, o que mancha. Todo homem ou mulher que não marca a sua história, a sua geração, a sua existência, ele mancha. Agora você vai dizer assim para o teu irmão: você foi chamado por Deus para marcar a história, para marcar a geração. Eu amo falar de fé. Uma palavra tão pequena, não é verdade? Duas palavrinhas, F, E. F, fazer, E, existir. Hebreus capítulo 11, verso 1 define a fé como a química que traz a substância, o insubstanciável. Vocês estão aqui, gente? Fala para o teu irmão, no final do culto, paga um lanche para mim. Fazer existir. A gente então, sabe, humaniza a palavra fé. Aí eu tenho fé. Na Índia, irmão, eles têm fé até no estrume, no cocô da vaca. Na Índia, eles têm fé no rato. O rato para eles é Deus. Barata é Deus. São milhões de deuses. Dizem que às 3 horas da tarde na Índia o céu fica colorido de tanto incenso que eles acendem e queimam a deuses. Fé. Fala para o teu irmão assim: fé. Eu gosto de interagir. Você vai interagir para você não dormir comigo. Fala assim: fé. Até o ateu tem. Como assim, pastor? Vocês acreditam que o ateu acredita que Deus não existe? É um tipo de fé. Eles acreditam, fé, que Deus não existe. No que eles têm fé? No não acreditar. Todo homem e toda mulher foi feito, e quando foi feito, Deus colocou dentro dele uma dosagem de fé. Uma dosagem de fé. Marcos 9, verso 23, o tema da minha mensagem: fé para obter. Marcos 9, verso 23 diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível. Não, agora vocês vão ler aqui no 3. Vamos lá comigo? 1, 2, 3. Você vai ler agora para o teu irmão, ok? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Casalzinho, vocês estão quase namorando aqui dentro, pelo amor de Deus. Você tem que ver o olhar do bigodudo para a gatinha dele ali. Apareceu 2 coração no zóio dele ali, ó. Sim. Fala como profeta para a pessoa do seu lado. Agora no 3, olha lá. 1, 2, 3. Você pode aplaudir a palavra de Deus? A Bíblia fala que a Deus tudo é. Fala assim: não existe impossibilidade para o agir, para o intervir de Deus. Fala assim, presta bem atenção, observe o poder de Deus. A Bíblia diz que a Deus tudo é. Isso é Deus. Agora, esse texto, volta lá para a gente, por gentileza, Marcos 9, 23. Esse texto não está referindo-se ao poder de Deus apenas. Esse texto está referindo-se ao quê? Ao quê? Fala a mim. Fala a mim. Diga o seu nome. Sou eu mesmo. É você. O mesmo poder
que Deus tem para fazer o impossível tornar-se possível, Deus está atribuindo esse poder à tua fé. Deus está dizendo exatamente isso. Tudo é possível àquele, a você, a mim, a eu, a você, a nós que temos fé nele. Olha o poder da fé. Olha o poder da fé. Olha o poder da fé. Tudo é possível ao que crer. Eu vi um vídeo de uma menininha, não sei se vocês viram no Instagram. O pai no câncer na fase terminal. E essa menininha se coloca de joelho falando com Deus como uma criança fala, chorando e pedindo para o papai do céu: não deixa meu pai morrer, cura ele. E o pai foi curado de um câncer fase terminal. É fé. O problema é que muitos de nós temos fé, mas nós não sabemos que a temos. Quem está aqui comigo, diga aleluia. Querido, às vezes nós atribuímos mais êxito à fé do outro do que à fé que Deus nos deu. Se ele orar por mim, se ele profetizar para mim, se ele tocar em mim, a gente consegue potencializar, admirar e até glorificar mais a Deus pela fé que o outro tem e não pela fé que nós temos. É por isso que a nossa fé ela não funciona muitas vezes. Hoje, eu e o Tiago, nós viemos aqui colocar 2 fechaduras nas portas lá de cima. E a gente estava com uma furadeira 220 e ligamos no 110. E nós fomos ali com muito esforço furando. Porque a gente falou, acho que vai dar. E foi furando. Nós furamos. Mas houve muito esforço. Porque a gente não queria puxar a extensão e ligar no 220 para furar. Aí na segunda porta, um olhou para o outro e disse assim: cara, não dá não, vamos ligar que vai ser mais rápido. A gente estava com preguiça, na verdade. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele veio aqui, puxou, ligou. Quando ele ligou, a furadeira funcionou perfeitamente. Aí eu estava sozinho, ele estava aqui embaixo ligando, e eu inventei de... Só que eu esqueci da potência do 220 na furadeira, e eu segurei ela como estava segurando 110. Então ela fica mais fraca no 110. Quando eu tentei enfiar na porta, eu segurei com a mão meio mole. Quase que eu rodei junto, exagerando muito, né? Com a furadeira. A furadeira escapou da minha mão, caiu. Aí ele veio, pastor, o que aconteceu? Caiu da sua mão? Eu falei, caiu. Aí ele veio, segurou a porta e furamos rapidamente. E na hora o Espírito Santo falou assim: é assim que acontece com muitos de vocês acerca do reino espiritual. Vocês têm uma fé, mas estão conectados muitas vezes em um lugar errado, numa dimensão errada, numa força errada. O fundamento da fé está sendo colocado errado. É por isso que não funciona. Funciona, mas não funciona como deveria funcionar. Quando você conecta a sua fé à palavra, escuta bem, quando a fé é conectada na palavra e a palavra na tua fé, e ela é verbalizada, porque o que traz a dinâmica para a fé, o que potencializa a tua fé, é o falar. Projeta para mim, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que está escrito. Romanos 10, verso 9. Sobre fé. Vamos lá, tenha fé que vai aparecer. Aleluia. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Escuta bem. Se com a tua boca você homologeu. No grego dizer a mesma coisa. Quando você diz o que Deus disse, isso é confessar, declarar. Quando eu digo o que Deus diz, a minha fé é potencializada na palavra. Porque você e eu precisamos crer que a palavra de Deus tem o mesmo poder na sua boca que na boca de Deus. É uma loucura, mas é isso.
A palavra não perde poder quando você a diz. Ela continua com o mesmo poder que teve na boca de Deus, continua tendo na tua boca. Por quê? Porque não é o fato de você dizer o que Deus disse, que aquilo que Deus disse perde o poder. Só um. Entendeu? É dizer, é declarar, é confessar. Agora veja, se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, então a fé, enquanto ela está no meu coração, Samuel, não acontece nada. A fé muda, nada traz a substância. Vou repetir. A fé muda. A fé é só no meu coração. Não rola nada, irmão. Não rola nada. Charles Capps dizia: a fé é potencializada quando você verbaliza. Esses dias eu estava orando a Jesus, eu disse: Jesus, olha a realidade da igreja de hoje, da igreja do passado. Jesus, olha lá nos dias de T.L. Osborne. Não, eu não estou pegando muito longe, D.L. Moody. Estou pegando séculos, século 20, século 21 também. Reinhard Bonk. Olha a fé desses caras. E hoje a igreja desse século, a igreja moderna, modernizada, não consegue, nós não conseguimos alcançar o mesmo êxodo de poder e de unção. Eu sei que nós temos o nosso jeito de pregar. Às vezes falamos alto, às vezes gritamos, e nós falamos: isso é ser pentecostal. Eu escutei algo de T.L. Osborne que marcou. Ele disse: quem disse que o fato de gritar, gente, é sinônimo de unção? E você é pregador porque você grita? E falou assim: o pregador, o que ele precisa ter é unção. Ele pode falar mansinho, mas tem que ter unção. Diga para o seu irmão: sim, unção. E outros não são. Uns são e outros não são. Tem gente que tem unção e outros não têm. A fé precisa ser potencializada. Paulo está escrevendo dizendo assim: há de coração justiça, mas não faz nada acontecer. A fé, sem que ela seja potencializada pela confissão, ela não traz a existência, gente. Ela não traz a existência. Você vai entender o que eu estou falando. Deus não responde necessidade, mas sim fé. Existem 3 tipos de fé. A primeira fé é a fé salvífica, que todos precisamos para ter um novo nascimento. 1 Pedro capítulo 1, verso 9 diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da fé? A salvação das suas almas. Projeta para mim, por gentileza, João capítulo 1, verso 12. Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, ó a fé aí, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. A mim, a você é dada a medida de fé para a salvação. Essa fé todo homem e toda mulher tem. E essa medida de fé é necessária para vivermos, recebermos a salvação. Agora, existe um outro tipo de fé, a fé como dom, o dom de Deus, dom do Espírito Santo. O dom, a fé é sobrenatural também. Efésios 2,8 diz: pois vocês são pela graça, dom, caris, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amados, se a nós não fosse dado a fé para a salvação, nem para isso teríamos. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito Santo é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. A fidelidade é a expressão da fé. Todo homem que tem fé, ele é fiel.
Querido, se você tem dificuldade para ser fiel, você não tem fé. Porque a fidelidade é oriunda da fé. Por isso que a Bíblia diz assim: não amemos com palavras, mas com atitudes. Terceiro, a fé como poder sobrenatural que remove montanhas. Esta fé é conhecida na Bíblia como a fé do tipo de Deus. É a fé para milagre, é a fé para maravilhas. T.L. Osborne, certa vez, ele orou por uma criança que foi entregue a ele. Uma mãe veio com uma criança enrolada na África e entregou nas mãos de T.L. Osborne. E disse para ele assim: por favor, homem de Deus, ore pela minha criança. Ela estava toda enrolada, não deu nem mesmo para poder, toda enfaixada, toda em volta a faixa. Ele pegou aquela criança do jeito que estava e apenas orou. E quando ele termina de orar, ele entrega para a mãe. Quando a mãe pega aquela criança, ela desenrola com muita fé a criança, porque ela acreditava na oração do homem de Deus. Aquela mulher começa a gritar. E T.L. Osborne diz: o que aconteceu? E a mãe diz assim: quando eu entreguei meu filho para você, ele nasceu com uma deficiência. Ele não tinha o globo ocular. E agora está aqui. Maravilhas. Maravilhas é braço nascer onde não tem braço, é olho nascer onde não tem olho. Maravilhas. Agora vem cá comigo, eu estou pregando, mas se você está analisando a tua fé, você consegue identificar uma fé que te leva a viver essas coisas, a experimentar essas coisas, ou apenas olhamos para Deus, para a Bíblia e falamos: bem, isso foi para aquele tempo, bem, isso acontecia com Pedro e Paulo, bem, isso é para poucos homens. Não! A palavra deixa muito claro que isso é para todo aquele que crê. 1 Coríntios 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro o dom de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Esse é o dom da fé. É uma manifestação específica de Deus na vida de um discípulo, para a materialização de algo sobrenatural, tornando possível e palpável. Milhares de pessoas empreendem coisas que não conseguimos imaginar, que não eram possíveis por causa da manifestação do dom de Deus. Querido, tem pessoas que querem ensinar estratégia e passo a passo para uma vida do sobrenatural. Irmão, desculpa, não dá. Não tem como manipularmos a unção do Espírito. A única coisa que eu e você precisamos ter, ou a partir de agora buscar mais, é desenvolver uma vida sobrenatural. Paulo escreve dizendo: aspirai pelos dons do Espírito Santo. É passar a desejar, é você começar a se ver como tal homem ou tal mulher, é você começar a se ver de maneira diferente. A sua fé começa a ser startada a partir da tua ótica. Por isso que eu disse, Jesus veio para revelar o Pai e revelar a nós. Vivendo uma vida sobrenatural, Lucas 5, verso 1 ao 7, diz assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores,
havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos era de Simão, Pedro. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava o barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao largo, escute bem, e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu-lhe então Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Sobre as suas palavras lançarei. Foi um dia inteiro, foi uma noite toda, um dia inteiro, e nada. A Bíblia diz que eles estavam lavando a rede. O que isso significa aqui? Bem, a nossa derrota é certa, nada apanhamos, nada pegamos. O que resta é ir para casa, escutar a esposa falar mais uma vez: cadê a provisão, Pedro? Cadê a comida? Nada apanhamos. Pedro, como é que vamos pagar a conta? Eu fico imaginando Pedro pensando no que a esposa iria dizer quando ele chegasse em casa. Mas de repente Jesus pede a Pedro uma oferta. Qual era a oferta que Pedro foi solicitado ali por Cristo? Fala para o teu irmão: um barco vazio. Pedro oferta o barco para Jesus. Jesus sobe no barco e prega no barco. Escuta aqui que eu vou dizer para você em fé. Nessa noite Deus está pedindo o teu barquinho, irmão. Nessa noite Deus está dizendo assim: ei, me dê o seu barco. Ou seja, me dê a sua circunstância. Ei, me dê a sua situação. Porque você tem orado? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua espera? Qual é o seu desejo? Qual é a vontade? Qual é o seu sonho? Jesus está dizendo: ei, entrega para mim. Por favor, me dê. Me dê o seu fracasso. Me dê a sua derrota. Me dê a sua tristeza. Me dê o seu desânimo. Me dê as suas frustrações. Me dê. Jesus está pedindo, porque é sobre isso que o milagre vai vir. É sobre isso que o milagre vai acontecer. Jesus pegou a derrota de Pedro. Jesus pegou a frustração de Pedro. Jesus pegou o desânimo de Pedro. Ah, vocês estão aqui, gente? E Pedro entregou. Fala para o teu irmão: entrega tudo hoje. Não, mas fala com mais ânimo: entrega tudo hoje. Há um livro sensacional de Scott Webb, Agarrando o Espírito da Fé. Esse livro muito falou comigo, com a Andréia. Falou tanto com a Andréia, que a Andréia tem esse livro. E ela disse: amor, não empresta, não dá para ninguém, esse livro é meu. Sabe, o que está faltando para nós é avançarmos nesse aspecto. É nos movermos dentro dessa convicção, certeza. Mas uma certeza fundamentada na palavra. Porque quando Jesus pegou aquilo que Pedro havia lhe entregado, Jesus termina de fazer o que tinha que fazer. Agora Jesus olha para Pedro e diz assim: volta para a água, volta para o mar, volta. Lança a vossa rede para pescar. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Todo milagre está na palavra, porque a palavra está o poder. Porque Deus é a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Poder e cheio de glória. Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, para que fosse ajudá-los. E foram encher ambos os barcos, a ponto de quase irem ao pique. Fala para o teu irmão assim: um milagre que Deus vai começar a fazer nessa noite na tua vida vai transbordar,
vai transbordar, que até aquele que não crê vai receber de você, até aquele que não veio vai receber de você. Quando você chegar na tua casa, quando você sair daqui, quando você encontrar um amigo, o que Deus vai fazer na tua vida vai respingar na vida do seu amigo, vai respingar na vida até do inimigo, vai respingar no vizinho, vai respingar no prédio, vai respingar no bairro, vai respingar na cidade, no estado e na nação. Gente, nós precisamos acreditar. Vocês estão aqui, nós precisamos passar a crer e dar credibilidade para o poder da palavra e que há na palavra. O caminho dos milagres é o caminho da palavra. Há poder na palavra de Deus. Jesus disse, Mateus 24:35, passará céus e a terra, porém as minhas palavras não. Jeremias capítulo 1 verso 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Fala para o teu irmão aí, fala para ele assim, tudo que Deus falou para você, escute bem, fala para ele, escute bem, o que Deus falou. Fala para ele, como profeta nessa noite, eu quero assegurar que aquilo que Deus falou, e não um homem, mas o que Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Por quê, pastor? Porque ele vela por sua palavra para cumpri-la. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Toda a criação, tudo aquilo que seus olhos podem contemplar e ainda aqueles que você não contempla, o invisível, como seres espirituais, celestiais, anjos, demônios. Veja só, veio à existência por meio da palavra de Deus, veio à existência por meio do haja de Deus. O caminho para o milagre é a palavra. Quando você pega a palavra e verbaliza, irmão, nós estamos vivendo coisas hoje, eu e minha esposa, que nós declaramos há quanto tempo atrás, amor? Nós temos uma casa em Biritiba Mirim, tínhamos lá um salão que construímos, era a igreja. Quando nós chegamos lá, era a pior rua do bairro Nova Biritiba Mirim. Era o pior, era uma ladeira, e quando chovia virava um buraco, ao ponto que a gente não conseguia entrar de carro, não é, amor? Porque abria e não tinha como passar. Mas a gente declarava, esse bairro vai ser um dos melhores. Não é verdade? Diante de Deus. A gente ia lá onde, à frente do salão que nós temos aqui, agora está alugado para uma outra igreja. Nós andávamos daquela rua e nós dizíamos, não é verdade? Aqui vai ter árvore, aqui vai ser isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter parquinho, vai ter isso. Irmãos, volta hoje lá em Biritiba Mirim. As duas árvores que tem grandona lá, eu plantei 3 mesmo, mudinha. Não foi, amor? São duas que estão de pé, uma só. Eu sei que o endemoniado foi lá e cortou uma, depois cortou a outra. Não cortou porque não é cheio de Deus. O cara cortou por ruindade. Cortou a árvore, uma está lá. Mas aquilo que falávamos da rua, aquilo que falávamos do bairro, gente, a gente vai lá ver tudo aquilo que nós declaramos. Há poder numa declaração. Quando as coisas estão difíceis, você sabe o que o diabo tenta você? A falar coisas ruins. A minha conta está no vermelho, a minha empresa vai desse jeito, eu vou ter que fechar. Ele quer que você fale essas coisas. Gente, está no poder da palavra. Ai, eu acho que eu vou morrer. Ai, eu acho que eu estou com câncer. Ai, a minha vida é uma droga. Ai, a minha vida não presta. Ai, tudo que eu faço nada dá certo. Continua dizendo, não vai dar certo. Começa a mudar a confissão que a sua vida muda. Muda a confissão que a vida muda. Muda a confissão que a vida muda. É Bíblia, gente, não é historinha não. É a palavra de Deus. Muda a confissão e as coisas mudam. Quando Deus diz para o profeta, vai lá para o vale de ossos secos. Deus pega o profeta e leva ele para o vale de ossos secos e pergunta para o profeta, Ezequiel, o que é que você está vendo? Qual a resposta dele? Vejo um vale de ossos secos.
Essa era a ótica do cara. Quando você olha para a tua vida, o que você é capaz de ver? Quando você olha para a sua história, o que é você capaz de ver? Quando você olha para a tua empresa, o que é que você vê? Quando você olha para o teu futuro, o que é que você vê? Pasmem vocês, gente. A mulher que eu tenho foi a mulher que eu sempre sonhei e falava. Detalhes, a minha esposa eram coisas que eu falava com Deus. Aí Deus vai e pega o profeta e fala assim: legal, é isso que você está vendo. Agora Deus fala assim: eu vou te falar o que é que eu estou vendo. Aí Deus fala assim: pois eu vejo um forte e poderoso exército. Aí Deus pega o profeta e fala: agora você vai profetizar, não em cima do que você está vendo, mas em cima do que eu estou vendo. Fala para o teu irmão: não custa nada profetizar o que Deus quer que você profetize. E aí Deus começa a dar ordem ao profeta: profetiza nervos, profetiza carne, profetiza. E à medida que ele foi liberando a fé, a profecia, a palavra, as coisas foram acontecendo. Fala para o teu irmão: o que você está esperando? Não, fala para ele o que você está esperando. Nesta noite começar a falar. Agora o pastor está pregando, começa a falar, pelo amor de Deus, vai falando sobre os seus sonhos, vai falando para o seu corpo. Ah, está doente, vai falando para a doença, vai falando para ela, não vai falando dela, fala para ela, não fale dela, fale para ela. Jesus deu uma ordem: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, e não duvidando, vai acontecer aquilo que você falar. Então diga para o monte: lança-te ao mar, e não havendo dúvida, assim acontecerá. Ele não disse para falar do monte, ele disse para falar com o. Não fale do problema, fale com o problema. Não fale da doença para os outros, fala com a doença, dê ordem. Mais uma vez vou citar esse cara, Charles Capps. Ele disse: se soubéssemos a autoridade e o poder que temos, quando ficarmos doentes, nós colocaríamos a mão sobre nós mesmos e iria orar, e iria dar ordem à doença: saia do meu corpo, porque ninguém tem mais poder, ninguém tem mais autoridade sobre você do que você. Mas a gente fica doente, a primeira coisa que a gente faz é recorrer à aspirina, ao Dorflex. Eu não estou dizendo que você não pode tomar, ok. Smith Wigglesworth, ele chegava a dizer que os médicos foram deixados para os pagãos e não para os homens de fé. Olha que coisa louca. A gente prega isso hoje, a gente é criticado. Por isso que eu estou fazendo questão de dizer quem é que disse. Smith Wigglesworth, apóstolo da fé. Porque os médicos foram deixados para quem não crê, porque quem tem fé, a fé é suficiente. Não tem remédio no mundo, não existe nada maior e mais poderoso que a fé em Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a doença, ele venceu a enfermidade. Isaías 53, versículo 4, 5, 6. Agora Smith Wigglesworth diz assim: olha, escute só, não há problema nenhum, se nós não temos fé para ser curado, recorra, vai tomar remédio, e não há problema, Deus não vai deixar de amar você. E aí você vai trabalhando para adquirir uma fé até que a gente não precise mais tomar do remédio. Eu confesso a vocês que ainda não tenho essa fé que quero ter. Mas eu falo para a Andréia que quando uma notícia chega ruim para mim, me dá uma revolta tão grande dentro de mim, irmãos. Essa semana nós descobrimos, chegou para nós, que uma pessoa da família está com muito medo, porque estourou como um tumor no rosto, e a irmã perdeu a irmã com câncer, e ela está com muito medo de ser câncer. Me dá uma revolta dentro de mim, porque eu sei, gente, eu sei, está escrito, Ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu sei que Deus ama curar. Deus ama curar. Eu vou pregar mais sobre isso no domingo.
Deus ama curar, Deus ama curar, Deus ama curar. Projeta para mim, por favor, Êxodo 15, verso 26. Gente, por favor, eu estou pregando sobre fé, eu preciso que vocês ativem a fé, una a sua fé com a minha. Escuta o que eu vou dizer, eu estou pregando para vocês e eu vejo como uma força, sabe como ondas elétricas que está fluindo sobre vocês. Porque existe fé em vocês. Escuta, existe fé em vocês. Não interessa o tamanho, mas existe fé em vocês. E se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, vai acontecer milagre. Enquanto eu estou pregando, eu vejo como ondas fluindo em um e no outro, tocando um no outro, Está acontecendo, escuta bem. Esta é a arena da fé. Você está na arena da fé. Aqui pode acontecer milagre. Aqui pode acontecer a coisa extraordinária. Meu Deus, vamos lá, Senhor. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus. Veja, tudo está na palavra, está na voz, na palavra, na voz, na palavra, na voz e na palavra. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo que é reto diante dos seus olhos, condição, e deres ouvido aos seus mandamentos, condição, e guardar de todos os seus estatutos, condição, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te Os estudiosos dizem que 3 milhões de judeus, quanto eu falei? 3 milhões de judeus, da criança ao idoso, ao mais novo, ao mais velho, agarraram uma palavra e nenhum deles sequer ficaram enfermos. Enquanto creram na palavra, absolutamente todos foram curados. Mogi das Cruzes são quantos mil habitantes? Quantos mil habitantes? Quase 500 mil, 400 e alguma coisa. 3 milhões, Deus curou assim com uma palavra. Vou repetir, Deus curou com uma pá. Ei, você está ouvindo a pá? Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Se a fé vem, logo o milagre vem. Se a fé vem, o sobrenatural vem. Se a fé vem, o extraordinário vem. Por quê? Porque tudo está na palavra. Está na palavra. Está na palavra. Está na palavra. Meu Deus, ajuda-nos a crer mais. Está na palavra. Que a fé venha. Que a fé venha. Que a fé venha. Para nós vivemos o sobrenatural e a nossa vida se tornar uma vida extraordinária. Se decidirmos andarmos na palavra de Deus, viveremos o sobrenatural. É por isso que devemos considerar a palavra de Deus. Estou finalizando. Todos os conselhos, por mais bonito, perfeito que pareça ser, irmão, um escritor espanhol, um homem de Deus, um europeu, usado por curas e milagres. Um dia indagaram ele. Uma repórter indagou sobre o que ele fazia. Quando ele pegava, as pessoas se levantavam, cadeirante se levantava. E indagaram ele, indagaram a fé dele, e diziam: o que você faz, nós também podemos fazer. E essas pessoas eram psicólogas, pessoas que, dentre outros. Ele falou: tudo bem, façamos o seguinte: marca num ginásio, num estádio, coloque quem você quiser lá dentro, e você vai com toda a arte que você tem, e vamos ver se um cadeirante se levanta, e eu vou pregar apenas o evangelho, e vamos ver quantas pessoas se levantam. Só coloque a cadeirante e coloque vocês para falar, e depois eu venho pregando o evangelho, e vamos ver quantas pessoas se levantam. Eu quero falar algo aqui que pode confrontar a gente no bom sentido, Marcos, que pregamos. Isso também era uma fala de Osborne.
se pregarmos o evangelho e nada acontecer, nenhuma cura, nenhum milagre, escuta, não é o evangelho de Cristo que nós pregamos. Não é o evangelho de Jesus que nós pregamos. Porque quando se prega o evangelho é poder de Deus. Quando se prega o evangelho, alguma coisa tem que começar a acontecer. As pessoas mortas espirituais têm que começar a receber vida. Aquelas que tinham abandonado o ministério precisam querer agora, desejando novamente o ministério. Cegos, não são cegos físicos, mas cegos espirituais, vão passar também a ver. Hebreus 12, verso 27 e 29. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas. Lembra que eu preguei esse domingo? Coisas abaladas, como têm sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Há muito poder na palavra de Deus. Precisamos crer para ver e viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. O segredo para andarmos em poder sobrenatural não é somente ouvir a palavra, mas sim considerar e praticar a palavra. Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, será bem-aventurado no que realizar. Amados, temos ouvido a palavra da fé. A cada culto, a cada quarta-feira, tantos que passam que pregam sobre fé. O Espírito de Deus tem nos dado a cada reunião revelações poderosíssimas. Mas se nós não cremos, de fato nada irá mudar. Precisamos acreditar no que Deus tem nos falado. O grande problema é que quando Deus nos fala, nós não consideramos a palavra e quem está nos falando, mas assim olhamos para nós. Por exemplo, eu estou pregando aqui agora, estou falando tudo isso sobre o poder da fé. Você tem fé, então você logo é um homem poderoso, uma mulher poderosa. Mas o problema é que a gente tira o olho da palavra e começa a olhar para a gente. Quando a gente olha para a gente permanece estático, não experimenta a vida sobrenatural. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta palavra que vos foi evangelizada. Se queremos o sobrenatural, necessitamos fazer como Maria fez. Maria, a mãe de Jesus. Lucas 1, 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, ela pôde ouvir da sua prima a seguinte declaração, verso 45 de Lucas 1: bem-aventurada que creu. Escuta bem, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. A bem-aventurança está em quem crê. O cumprimento está em quem crê. Quanto tempo de conversão, Lamira? 4 meses. Camila, a Lamira com o Marcelo tem vindo aqui pegado no pincel, pintado. Eles estão pintando ali o Kids ali comigo. Na verdade, a parede cinza foi todos os dois que pintaram. 4 meses. Vocês entendem que se ela vem, se ela se entrega, se ela se dedica, se ela se coloca, se ela se lança, ela começa a viver coisas que uma pessoa de 20 anos não viveu até agora. Ela começa a experimentar coisas que de 20 anos. Por quê, gente? Porque louvado seja Deus pelo tempo que temos de caminhada, mas Deus, Ele considera a fé. Eu vou repetir, Deus, Ele considera fé. Ô Leandro, quanto tempo você tem de conversão? 5 meses. O Leandro pode começar a viver coisas sobrenaturais que às vezes um teólogo ainda não viveu. Ele pode experimentar coisas em Deus que teólogo não experimentou. Vocês entendem o que eu estou falando, sim ou não? Quanto tempo de caminhada, Kátia? 9 meses, uma gestação.
Eu profetizo em nome de Jesus. Está na hora de começar a dar luzes a tudo aquilo que Deus tem gerado na sua vida. Nós precisamos começar a avançar. Fala para o teu irmão, tem muita coisa boa para vir para você. Diga para ela assim, olha dentro dos olhos dessa pessoa e diga assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Oh, aleluia! Bem-aventurada que creu. A palavra creu aqui no grego é pisteu. A palavra pisteu significa estar persuadido, acreditar, depositar confiança, ter confiança. Por último, glória a Deus, sobrenatural, até que se torne natural. Se confiarmos no poder da palavra, experimentaremos curas, milagres e sobrenatural. Mas se prepara, escuta aqui, quando o sobrenatural começar a se manifestar na tua vida, vai vir perseguição. Ei, escuta aqui, quando o sobrenatural começar a aparecer, vai vir perseguição, família vai perseguir, pessoas do seu lado vai te perseguir, vai vir calúnia, vai acontecer, não tem como. Alguém aqui já ouviu falar da igreja Bethel Church, Estados Unidos? Bill Johnson. Querido, existe uma graça sobrenatural na igreja da Bethel Church, Estados Unidos. É um dos lugares que eu tenho vontade também de ir, quando eu for para a América, conhecê-lo. Dizem que existe uma nuvem que fica sobre a igreja. Dizem que pessoas, às vezes, a um quarteirão da igreja, são curadas de câncer. Dizem que há pessoas que quando pisam porta dentro da igreja, vomitam câncer. Eles são perseguidos, porque existe uma unção de Deus. Eu escutei algo nesses dias que mexeu comigo. Quando os milagres e os sinais começarem a acontecer com você, eu lembro de uma das ações de Deus mais extraordinária na minha vida. Está aqui minha esposa para falar. Pastora Regiane está aí? Pastora Regiane, o Alexandre. Eles são mais velhos que caminham comigo. Quando eu orei pela Dona Maria, lembra? Francisco Morato, São Paulo, 90 anos de idade, 93 anos de idade, cega, completamente cega. Estava pregando um retiro, há um derramar de Deus, e eu pregando, e sempre amei muito falar de fé, de milagres. Houve um tempo da minha vida que eu permiti que Deus usasse mais e fluísse mais. Louvado seja Deus, está voltando. E quando terminou aquela reunião, veio uma irmã arrastando a outra. Essa senhora era a mãe dela, a Raquel era a filha. A Raquel veio até mim e falou assim: o senhor poderia, por favor, orar pela minha mãe? Eu olhei, era uma senhora, mas era uma senhora forte. Mas eu pensei, deve ser dor na coluna. Eu nem perguntei o que era. E eu orei. Eu orei com tanta fé, de maneira muito simples, em muita fé. Eu não poderia não orar. Eu tinha pregado sobre. E ainda bem que ela não me disse sobre o que era. E quando eu terminei de orar, a Dona Maria começou a chorar, irmãos. E eu, sem entender direito, eu disse para ela: o que está acontecendo? Aí ela disse para a filha dela que estava do lado: Raquel, eu estou vendo. Irmão, eu nunca na minha vida senti uma glória tão extraordinária. Eu lembro que a igreja estava lotada, todo mundo de joelho caiu. O lugar foi tomado por uma glória. Eu lembro que eu comecei a receber ligações de pessoas dizendo assim: olha, foi uma farsa, não aconteceu, você está proibido de pregar, porque alguém foi curado. A Raquel com a Dona Maria fez questão de ligar para a gente. Lembra? Eu morava lá na Nova Biritiba. Não, é onde que ela mesma era? Alvorada C, em Biritiba Mirim. E ela pôs a Dona Maria e disse assim: filho, eu estou ligando para dizer que eu ainda continuo vendo. Eu estou vendo perfeitamente. Veio uma perseguição por conta de um sinal.
de uma manifestação do poder de Deus. É possível. Crianças, por quantas crianças eu orei? Pessoas que amputaram a perna no domingo, eu orei no sábado de madrugada, foi curada. Em Minas agora, pessoas surdas passaram a ouvir. Pessoas com problemas crônicos foram curadas. Finalizo. Mateus 8, 5 ao 13. A cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama. Olha o poder da fé, gente. Paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe diz: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda, ordena, diga uma palavra. Quantas? E o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Está falando de mim e de você, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Está falando dos judeus. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te em paz, e seja feito conforme a tua. Escuta o que o Espírito está te dizendo agora: seja feita conforme a tua fé. O que ele disse para o centurião, ele está dizendo para você agora: seja feita conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Você está orando por alguém que está em cama? Você está orando por alguém que está na cama? Tem alguém que está orando por alguém que está na cama aqui? Pega seu telefone agora, se puder. Pode pegar agora no meio do culto. Liga para essa pessoa, se tiver como, e libera uma palavra de cura sobre a vida dela agora. Coloca o telefone no ouvido dela e você vai falar para ela: na autoridade de Jesus, você está curada. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus, receba a unção de Deus, receba o toque de Deus. O mesmo Espírito que ungiu Jesus é o mesmo Espírito que ungiu a mim e a você. Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Como Deus ungiu a quem? A Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava para que possamos, por meio deste mesmo Espírito, realizarmos as obras que Jesus fez, ou maiores do que essas. Jesus disse em João 14, 12: digo a verdade, aquele que crê em mim. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o meu. Precisamos responder às expectativas do céu agora. Se coloca de pé no seu lugar.